Graça e paz, povo de Deus, eu venho deixar uma palavra para vocês. E aí eu começo com uma pergunta: o seu Deus é um Deus construído ou um Deus revelado? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente cai no erro, ou a gente vê algumas pessoas caindo no erro quando a gente entra em algum assunto bíblico e aquela pessoa fala assim: eu acho que é assim. Não, para mim é assim porque eu acho que é assim. E quando a gente tem a gente pode ter opinião. Não tem problema quanto a isso. A gente pode ter a nossa opinião discernente às coisas nossas. Agora, quando é referente à palavra de Deus, Deus ele tem a opinião dele. Deus ele tem a vontade dele. Deus ele tem os mandamentos dele. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes não é aquilo que está revelado para nós. Por que eu estou falando isso? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa referente a uma questão bíblica e a pessoa falou isso. Ela falou: eu acho que é assim. E eu sabia que, pela visão bíblica, pelo que está escrito e revelado, era de outra forma. Outro dia eu estava conversando com outra pessoa a questão de um pastor que, por escândalo do filho, o filho começou a se desviar, começou a pegar um caminho ao qual Deus não aprova e começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Com certeza, aquele pai, pastor daquele rapaz, deve ter dado conselhos, deve ter tentado chamar atenção, deve ter tomado as medidas, imagino eu, cabíveis. Só que chegou ao ponto ao qual aquele pai teve que expulsar o rapaz, o próprio filho, da igreja. E aí eu conversando com essa pessoa, ela pegou e falou para mim assim, conversando sobre esse caso, claro, essa pessoa pegou e falou, ela pegou e falou assim: eu acho errado. Aí eu peguei, e a gente conversando, eu falei: então, mas a visão bíblica, pela visão bíblica, ele está certo, ele não está errado. Sabe por quê? Ele é um líder. E se ele não toma a providência conforme Deus deixou escrito para a gente fazer, todo aquele rebanho começa a ter consequências. Todo aquele rebanho começa a gerar confusões, a gerar contenda. E aí eu fiquei pensando nesse caso, porque imagina só, não é fácil, porque o prazer de um pai é ter o filho por perto, e aquele pai ter que expulsar aquele filho, não deve ter sido fácil para o pai tomar uma atitude dessa. Mas às vezes a gente tem que tomar certas atitudes que não são confortáveis para nós, para poder manter a paz e a comunhão no meio dos santos, no meio da igreja. E eu fiquei pensando nisso, sabe? E eu fiquei refletindo sobre isso, porque muitas vezes algumas pessoas devem ter olhado para aquele líder e falado assim: nossa, ele não teve dó, ele não teve misericórdia do filho. Quanto tempo será que ele teve misericórdia do filho? Quanto tempo será que ele aconselhou o filho até tomar essa decisão, até tomar essa atitude? Porque essa atitude é bíblica. Em Mateus capítulo 18, versículo 15, fala sobre isso. Se teu irmão pecar contra ti, chega nele e conversa. Se ele aceitar a tua palavra, você ganhou teu irmão. Mas se ele não aceitar, leva contigo outras testemunhas. E se mesmo assim não aceitar, leva ele à igreja. E se ele não aceitar, quando você levar ele à congregação, se ele não aceitar a palavra de exortação para poder se arrepender, para retornar à comunhão, então considera-o como um gentil. É isso que a Bíblia diz. É uma palavra dura. Só que é o próprio Jesus que nos deixa essa palavra, esse ensinamento, essa exortação, esse caminho.
E eu quero trazer uma palavra. A palavra está em João e diz assim, em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Senhor Jesus, Ele se revelou. Ele veio como carne e se revelou aos homens. Ele veio trazer os ensinamentos. Como Deus, Ele veio trazer os ensinamentos para o povo dele, para os escolhidos, para aqueles a qual aceita Ele como Senhor. Então o nosso Deus, Ele é um Deus revelado, e a gente tem que tomar esse cuidado. Qual cuidado? Antes de falar alguma coisa que é referente a Deus, a gente pesquisar na Bíblia, na revelação, na palavra do Senhor, e ver qual que é o ensinamento de Deus referente àquela situação. Porque às vezes é possível que a gente faça juízo daquela pessoa, sendo que aquela pessoa só está pensando em Deus, pensando em fazer as coisas certas para Deus. E outra palavra diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 3, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então toda a palavra de Deus, ela nos instrui a fazer aquilo que é certo, que é correto diante de Deus, para que a gente seja cada vez melhor diante de Deus, cada vez melhor diante da presença, cada vez melhor diante da obra do Senhor. E aqui diz que para que seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então toda boa obra vem do ensinamento do Senhor. Se a gente quer fazer alguma coisa certa, a gente tem que ver qual que é a opinião, o que é o mandamento do Senhor sobre aquele assunto. Muitas vezes a gente comete algum erro de não consultar o Senhor, de não consultar a sua palavra, e a gente falha, a gente erra mesmo, a gente peca mesmo, a gente falha, mas a gente tem que aprender com isso. A gente tem que aprender que quando se trata de algum assunto que é referente a Deus, é praticamente tudo na nossa vida, né? Porque a gente serve a esse Deus e agora a gente vive para Ele. Então, quando se trata de alguma coisa do reino de Deus, a gente tem que ver o que a revelação está dizendo para nós. Porque quando a gente constrói um Deus em cima do que a gente acha, então esse Deus é um Deus construído. Mas quando a gente lê, quando a gente busca na palavra do Senhor a revelação dele, o que ele nos revelou sobre aquele assunto, sobre qualquer assunto que seja, então esse Deus é o nosso Deus revelado nas Escrituras. Esse sim, ele pode nos ensinar, como diz aqui, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para instruir, para corrigir. Esse sim é o Deus revelado, o Deus das Escrituras, o Deus que a gente pode confiar. Ele se revela através da Escritura. Ah, mas eu acho isso. Tudo bem, vamos consultar a palavra de Deus? Vamos lá ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos ver o que Deus quer falar com a gente, o que realmente é o ensino dele sobre esse assunto. É assim que devemos agir. É assim que nós vamos crescendo na fé. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, salvo engano, ele fala sobre o leite, né?
porque eu falo com vocês, mas eu dou o leite, porque ele usa essa referência do leite e da comida, né, da comida mais forte, porque ele fala para aquele povo: eu queria muito falar para vocês as coisas espirituais, mas vocês não vão conseguir entender. Então a gente já provou do leite, a gente já provou do leite espiritual. A gente agora está na fase de começar a crescer a fé a cada vez mais, e não conta mais o que a gente acha, agora conta o que Deus nos revelou, o que Deus realmente falou para a gente fazer, o que Deus realmente ensinou para a gente. É isso que conta, não o que a gente acha, mas o que Deus acha, não o que a gente quer, mas o que Deus quer. Que essa palavra possa ter te edificado, te ajudado em alguma coisa. Que o Espírito Santo abençoe, que o Senhor Jesus, que o Pai que está no céu te abençoe em toda a sua boa obra e que você cresça na fé cada vez mais. Fique com Deus, Deus abençoe, até a próxima.